Olá, turma de Páginas Web 1, tudo bem? Então vamos dar continuidade aí às nossas aulas. Então na aula passada a gente falou um pouco sobre margem, padding, bordas e tudo mais. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre posicionamento utilizando essas propriedades que a gente viu, né? E também trabalhando com as larguras das divs e, enfim, combinando tudo isso para a gente conseguir meio que posicionar as coisas na nossa tela, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um exemplo, um novo projeto, né? Vou vir aqui criar uma nova pasta que vai se chamar exemplo posicionamento. Beleza? Então criei a pasta aqui. Agora eu vou lá no meu VS Code. Aqui eu já estou com a pasta aberta, tá? Projeto aberto. Lembrando o atalho, né? Ctrl K, Ctrl O. E aí você vai lá e abre a pasta, tá? Bem, vamos lá criar só a estrutura básica aqui desse projeto. Então vou vir aqui em nova pasta, vou criar aqui a minha pasta public e aqui dentro eu vou criar o index.html. Nessa aula ela vai ser um pouco mais curta, a gente vai ter só um exemplo, tá? E eu vou criar aqui também uma nova pasta, né? Que é a pasta das estilizações do CSS. E nesse exemplo a gente vai ter só uma folha de estilo que vai ser o exemplo 1.css, beleza? Vamos lá na index, vamos criar aqui a estrutura básica, né? Fazer aquelas configurações que a gente sempre faz aí no início do projeto. Vou chamar esse cara de exemplo posicionamento e vou linkar meu CSS aqui. Então meu CSS está na pasta CSS e ele se chama exemplo 1.css. Bem, aqui o que a gente vai fazer? Dentro desse body, a gente vai criar 3 divs, tá? Então, cada uma com um ID diferente. Então, esse aqui vai ser a div exemplo 1. Deixa eu fechar esse cara aqui um pouquinho. Exemplo 1. Aqui dentro eu vou colocar texto 1. E eu vou copiar aqui para criar mais duas, tá? Respectivamente, exemplo 2 e exemplo 3. Então, aqui eu vou colocar texto 2 e aqui eu vou colocar texto 3. Beleza, então esse aqui é o nosso HTML. Então simplesmente ele vai ter 3 divs aqui e aí a gente vai brincar um pouco com essas divs, com essa questão do posicionamento, tá? Vou já rodar meu server aqui. Então serve na pasta public. Ele startou lá na porta 5000. Beleza? Então olha só, eu tenho aqui ó, as minhas 3 divs, tá? Texto 1, texto 2, texto 3, ainda sem nenhum tipo de estilização, beleza? Bem, vamos lá então, deixa eu fechar esse terminal um pouco e eu vou lá para o CSS. O que a gente vai fazer? Primeiro eu vou deixar essas divs meio que quase iguais, né? Só vou trocar a cor de fundo delas. Então eu vou chegar aqui, vou criar aqui exemplo 1, tá? E aí o seguinte, nesse exemplo 1, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou trocar aqui a cor de fundo, né, o background color. Esse primeiro aqui vai ser azul. A cor do texto vai ser branca para dar contraste. Só para fazer uma configuração mínima de fonte, não vou baixar nenhuma fonte customizada, vou usar a Arial mesmo, que eu acho que vai ficar um pouco melhor para a gente visualizar lá, tá? O que eu vou fazer aqui também? Eu vou mexer no padding, tá? A gente viu aí padding na aula passada, e aí vai ser o seguinte, eu vou aplicar um padding de 50 pixels no topo e embaixo, e eu vou aplicar e 0 aqui dos lados, tá? Então 50 pixels em cima e embaixo e 0 nas laterais, perfeito? E eu vou alinhar, por que eu coloquei 0 nas laterais? Porque eu vou alinhar esse texto aqui de forma centralizada, tá? E aí eu vou aplicar uma margem inferior de 10 pixels só para eles não ficarem grudados, né? Então aqui, ó, tá lá, né? Beleza? Eu vou fazer quase a mesma coisa aqui com os outros dois. Então vou aqui, por exemplo, 2. Eu só vou trocar aqui a cor para vermelho. E agora eu vou pro exemplo 3. Vou trocar a cor para verde e vou tirar essa margem inferior, porque como ele é o último de baixo, ele não precisa dessa margem inferior, tá? Então tá lá, ó. Eu criei aqui as 3 divs, cada um com uma cor, né? Elas são quase que iguais, só que a única coisa que está variando aqui é a cor de fundo.
Bem, primeira coisa que eu vou alterar aqui, eu vou mostrar para vocês a propriedade de largura, tá? Então a gente viu lá nas divs como você trabalhar com as bordas, com as margens e com o padding, e a gente também pode alterar a largura. Tem duas formas basicamente que você pode trabalhar com essa largura. Você pode trabalhar com uma largura fixa, aí você usa algum valor em pixel, em polegada, ou alguma daquelas unidades de medidas, né, EM, enfim. Ou você pode trabalhar com um tamanho relativo ou tamanho proporcional, usando percentual. Então, primeiro eu vou mostrar aqui os tamanhos fixos, né? Vou trabalhar aqui no caso com pixels. Então, vou vir aqui no exemplo 1 e vou fazer o seguinte, vou falar que a largura dele vai ser de 300 pixels. Agora eu venho aqui no exemplo 2, eu vou falar que a largura dele vai ser de 500 pixels. E vou vir no exemplo 3 e vou falar que a largura dele vai ser de 700 pixels, perfeito? Então, respectivamente, 300, 500 e 700. E tá lá, ó. Então, perceba duas coisas aqui que vocês têm que prestar atenção, tá? Primeiramente, você percebeu que cada qual ficou com a sua largura fixa, né, em pixels. Então, o primeiro tá com 300 pixels, o segundo com 500, o último com 700, e perceba que eles estão meio que alinhados à esquerda, né? Então eles partem da esquerda ali até a direita, então ficou esse vácuo do lado direito, legal? Bem, isso trabalhando com tamanho fixo. O que eu tenho que ter em mente quando eu trabalho com valor fixo? Que quando o browser do usuário tiver, né, a tela do usuário tiver uma largura diferente, a experiência dele pode ser ruim. Então, por exemplo, se a tela dele for muito estreita, o que vai acontecer? Vai sumir o conteúdo e vai habilitar essa barra de rolagem horizontal. Essa barra de rolagem horizontal ela é meio que um pecado, tá? É uma coisa que você não deve cometer. Então, se você desenvolver um site e na tela do usuário habilita essa barra de rolagem horizontal, quer dizer que você tem um erro de design aí, tá? Isso deve ser evitado, beleza? A gente vai falar bastante sobre isso quando a gente for falar sobre responsividade, tá? Por hora, o que eu posso fazer aqui para evitar essa barra de rolagem horizontal? Então eu quero que elas tenham essa diferença de tamanho, mas não quero habilitar a barra de rolagem horizontal. O que eu vou fazer então? Ao invés de trabalhar com pixels, eu vou trabalhar com um valor proporcional. Então, por exemplo, aqui olhando, vamos dizer que essa div está ocupando mais, a grosso modo, né, algo entre 25%, 30% da largura da tela. Então, por exemplo, vou trocar aqui para 30% e vou ver como é que fica. Então, largura 30%, ó, ficou quase igual, né? Poderia até colocar 33, algo assim, né? Vai mais ou menos. Eu vou deixar 30 mesmo, só para a gente ficar com uma largura mais ou menos parecida, não precisa ser exatamente igual, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui com os outros, eu vou colocar, esse aqui está mais ou menos a metade da tela, acho que ele até está um pouquinho mais, então eu vou colocar 50%, e esse último eu vou jogar para 70%, tá? Então, respectivamente, 30% da largura. Quando eu coloco aqui 30% da largura, entenda que é 30% da largura total que eu tenho disponível na tela, tá? Então, 50% da largura total e 70% da largura total. Olha só. Não ficou exatamente, né? Não ficaram exatamente as mesmas larguras, mas eu tenho essa mesma proporção, né? De tal forma que cada div é 20% maior que a sua antecessora. E aqui olha que interessante. Quando eu redimensiono o browser, né? Perceba que eles redimensionam de acordo com a largura disponível na tela. E o mais importante, eu não habilito a barra de rolagem horizontal, tá? Então eles estão utilizando um percentual, né, uma parcela da largura que ele tem disponível ali na tela, beleza? Bem, vou maximizar aqui de novo. Vamos trabalhar mais um pouquinho com essas larguras, né, e com esses posicionamentos. Vamos falar um pouquinho de posicionamento. Bem, como vocês podem ver, todos esses caras aqui estão posicionados à esquerda, né? Estão totalmente à esquerda. Como que eu posso mexer agora com o posicionamento, né? Jogar, por exemplo, esse primeiro um pouco mais para a direita, eu quero que esse segundo fique centralizado e o terceiro, de fato, fique ali para a esquerda, tá? Então, como esse aqui eu quero que fique à esquerda, eu não vou fazer nada com ele, eu preciso mexer esses dois. Então esse eu vou jogar para a direita
e esse aqui eu vou deixar centralizado, tá? Então primeiro eu vou jogar esse cara um pouco mais para a direita. O que eu vou fazer? Eu vou mexer com a margem dele. Então a primeira coisa que eu vou fazer é trocar esse margin bottom por simplesmente margin. Opa, espera aí. Margem. E aí é o seguinte, lembrando que quando a gente trabalha com a margem, a gente trabalha começando pelo topo, né, no sentido horário. Então topo, direita, baixo, né, a parte inferior e esquerda. Então em cima eu não quero nada e na direita eu também não quero nada, tá? E aí é o seguinte, aqui embaixo aqueles 10 pixels mesmo, e aí eu vou trabalhar com a largura ali na esquerda, tá? Novamente, eu posso trabalhar com um valor fixo em pixels ou posso trabalhar com um valor proporcional. Então, por exemplo, se eu jogar aqui 700 pixels, ele veio, desculpa, ele veio para a direita e perceba que, não sei se vocês vão perceber, mas ele até ultrapassou, né, o limite ali. Ele está ultrapassando a tela, ó, e habilitou a barra de rolagem horizontal, né? Vou reduzir um pouco, 500, olha só. Então ele veio, né, mais para a direita, mas não chegou a ultrapassar. Aqui, ó, se eu redimensionar a tela, novamente eu tenho a habilitação aqui, ó, da barra de rolagem horizontal, tá? Vamos trabalhar agora com um valor proporcional. Então, por exemplo, eu vou falar que ele vai ficar 50%, a margem esquerda dele, né, vai ficar de 50% da proporção da tela. Então aqui, ó, o que acontece? Ele jogou um pouco mais para a esquerda, né? E aí conforme eu venho afastando, ó, o que está acontecendo? Como eu coloquei 50%, você vai perceber que esse espaço que a gente tem aqui é basicamente metade da tela, tá? Então aqui é metade da tela e aqui ele tem a outra metade da tela para se posicionar, tá? Mas como a largura dele é de 50, está setada para 30%, então ele ainda, essa largura dele ainda é 30% de toda essa largura que eu tenho na tela. Aqui eu tenho 50% da largura da tela e esse valor aqui é o que está sobrando, tá? Então aqui basicamente, o que eu tenho? 50% da tela, aqui eu sempre vou ter 30% da tela, e aí se a gente fizer uma subtração, né, considerando que a largura total da tela é o 100%, 50 mais 30, isso aqui sempre vai ser 20% da tela, tá? Então esse vácuo aqui é sempre 20% da tela, perfeito? Legal? Vamos agora fazer o seguinte, vamos centralizar esse cara aqui, tá? Bem, muita gente se perde na hora de tentar centralizar uma div, tá? O que acontece? O pessoal, tem gente às vezes que acha que jogar um Text Align Center vai acabar centralizando a div. Na verdade, o Text Align, como o próprio nome diz, ele serve para centralizar o texto, né? Como que eu centralizo então a div? Bem, primeiramente você tem que ter, o que você tem que considerar? Centralizar significa que a margem da direita e a margem da esquerda são iguais. Quando a margem da esquerda e a margem da direita são iguais, quer dizer que eu tenho aí esse cara centralizado. Então, por exemplo, eu vou mexer aqui na margem, né? Vou pegar aqui a margem, vou colocar aqui nada em cima e vou, sei lá, jogar aqui 50, 100 pixels na direita, 10, aqueles 10 embaixo para ainda continuar aquele espaçamento entre a segunda div e a última div, e vou colocar aqui 100, né, na esquerda. Vamos ver o que acontece? Olha só, não centralizou, tá? Por que não centralizou? Porque eu estou trabalhando aqui com um valor fixo. Então o que acontece? Ele tem aqui 100 pixels de margem e aqui tem outros 100 pixels de margem, mas tem um espaço sobrando. Então como que eu centralizo? Bem, para centralizar a gente tem uma opção aqui, um valor chamado que é o valor automático. Como que eu uso ele? Eu vou colocar aqui alto, lembrando que esse aqui é o valor da direita, e alto aqui no valor da esquerda. O que é esse alto? O browser vai calcular, né? Quando eu falo alto, eu quero que ele seja calculado automaticamente. Então, o browser sempre vai pegar e vai calcular quanto de espaço que ele precisa colocar aqui dos dois lados para centralizar essa div. Então, quando eu redimensiono a tela, o browser vai fazer o cálculo automaticamente, tá? Então, olha só. Como vocês podem perceber, ele ficou centralizado.
E se eu redimensionar aqui a tela, ó, o browser calcula automaticamente quanto que ele tem que colocar de margem, tá? Para que esse cara fique centralizado. Perfeito? Olha só. Então, basicamente, para você centralizar, lembre-se, você tem que colocar a margem automática dos dois lados. É importante salientar o seguinte, né? Para que você tenha o efeito de centralização, primeiro, a largura da div não pode ser a largura total, até porque se a gente parar para pensar se a largura é a largura total, ele meio que já está centralizado, né? Mais ou menos, porque ele está ocupando a largura inteira, então já é mais ou menos uma centralização, apesar de não dar a cara da centralização. Então, quando você diminui a largura para uma largura que não seja a largura total da tela, ele vai ter esse efeito de centralização, tá? Só para fechar aqui, vou mostrar uma outra propriedade, que é a propriedade de flutuação. Eu vou vir aqui nessa última div e vou colocar essa propriedade aqui, float right. E olha só, essa propriedade de flutuação, né? Eu coloquei aqui float right, ou seja, flutue para a direita, e a última div ela veio totalmente para a direita, tá? Esse valor de flutuação, por padrão, ele sempre é left, ou seja, para a esquerda. Por isso que quando eu não coloco essa flutuação, a minha div vem para a esquerda. Então lembre-se disso, né? Uma coisa que você sempre tem que ter em mente quando você está desenvolvendo páginas web. O conteúdo sempre organizado, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então o browser sempre vai pegar seu HTML, ver os componentes que você colocou na sua página e organizar eles de cima para baixo, da esquerda para a direita. Perfeito? Então, por padrão, esse float aqui, né? Ele é left, tanto que se eu colocar aqui, ó, float left, não muda nada, né? Agora, se eu chegar aqui e colocar float right, ele vai flutuar para a direita. Beleza? Então foi uma aula um pouco mais curta, né? Apesar de eu falar bastante, para mostrar aqui o básico de posicionamento, beleza? O que eu preciso de vocês agora? Eu preciso que vocês assistam a aula anterior, assistam essa aula aqui também, porque essa semana tem atividade, beleza? Vou deixar lá no Moodle mais tarde, então presta bastante atenção nessas duas aulas, perfeito? Até mais!